Thomas Watson, ele diz que enquanto carregamos o fogo do pecado dentro de nós, devemos carregar as águas das lágrimas para apagá-lo. Enquanto vivemos, estaremos nos arrependendo, porque estaremos pecando, é o que ele está dizendo. Uma verdadeira consciência de quem somos por natureza ocorre através da obra do Espírito Santo, e sem ela nunca vai ocorrer. Então, Thomas Watson ele coloca de forma provocativa quando diz: o pecado torna um homem pior do que um sapo ou uma serpente. A serpente não tem nada além do que Deus colocou nela. Não é? O veneno é medicamento, mas o pecador tem o que o diabo colocou nele. Então, com a conversão, com o chamado eficaz, com a regeneração, a culpa do pecado é erradicada e o domínio do pecado é quebrado. As duas coisas acontecem, não é? Porque está debaixo da graça, que é quem fez isso, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ainda assim, os restos do pecado permanecem nos crentes. Então, a gente dá um bem-vindo à doutrina do pecado que habita em nós. Não é? Tão importante. Poucos crentes tentam negar a presença do pecado neles após a conversão. Seria o fim da picada, né? Alguns imaginaram em vão que podem atingir ou chegar perto da perfeição nessa vida. Mas tal visão mal vale a pena ser abordada, dado um ensinamento claro, né, da Bíblia sobre esse assunto. Por exemplo, 1 João 1,8. Então, a questão real a ser considerada é a natureza, o poder e os efeitos do pecado que permanecem nos crentes depois de terem nascido de novo para uma esperança viva, como está em 1 Pedro 1,3, 23. Não é? Como John Haydon diz, nós podemos nos referir ao pecado habitante como a infeliz experiência de todos os homens justificados enquanto permanecem neste mundo. Já o puritano Samuel Bolton, né, nasceu em 1606, morreu em 1654, viveu pouco, né, como muitos dos puritanos. Ele expressa bem os verdadeiros limites da liberdade cristã, dizendo que, embora ainda tenhamos a presença, sim, os movimentos e a atuação das corrupções, o que nos faz ter muitos de nós ter um coração triste e olhos molhados, muitas vezes, ainda assim Cristo nos libertou até este ponto do pecado. Ele não terá domínio sobre nós. Pode haver turbulência, mas não prevalência do pecado no coração regenerado. Então diziam que de Cartago, né, que Roma estava mais perturbada com ela quando estava meio destruída do que quando estava inteira. Da mesma forma, um homem piedoso pode estar mais perturbado com o pecado quando está conquistado do que quando ele reinava antes. Agora, estamos mais perturbados pelo pecado do que quando anteriormente vivíamos na escuridão. Agora vemos seus horrores, principalmente porque temos os olhos abertos para o glorioso Deus contra quem o pecado é cometido. Então, houve e continua havendo algum debate animado sobre o significado da linguagem de Paulo em relação à sua luta contra o pecado em Romanos 7. Entre as visões mais conhecidas, as duas mais prevalecentes dizem respeito a se Paulo fala como cristão ou como alguém ainda não em Cristo. Os argumentos de ambos os lados têm os seus pontos, mas Paulo parece falar de uma maneira que nenhuma pessoa não convertida poderia falar. Ele fala de uma maneira que muitos cristãos reconhecem instintivamente como verdadeira em sua própria batalha contra o pecado. Então, um teólogo antigo argumenta que o verso 25
é uma fonte de constrangimento para aqueles que veem, no verso 24, o clamor de um homem não convertido, ou de um cristão vivendo em um nível baixo de vida cristã. E no verso 25, a parte inicial, uma indicação de que a libertação desejada realmente chegou, já que vindo após o agradecimento, parece implicar que a condição de quem está falando após a libertação é exatamente a mesma que era antes dela. Não é? Todas as tentativas feitas até agora para superar essa dificuldade têm um ar de controvérsia. Não é? Então, simplesmente, Cranfield argumenta que o verso 25 é a chave, já que o homem miserável agradece a Deus por sua libertação, através de Jesus Cristo. Enquanto, como alguém libertado em Cristo, ainda luta para superar a lei do pecado em sua carne. Eu preguei 4 sermões sobre o mal que habita em mim, então por isso que eu não vou falar muito, os sermões estão na internet, né? O mal que habita em mim. Então, as palavras consideradas ao longo da história da igreja em relação ao pecado que habita em nós são encontradas principalmente em Romanos 7, de 21 a 23, onde Paulo diz que, de modo que, querendo eu fazer o bem, acho esta lei, que o mal está em mim. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer, deleite na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então Paulo usa a palavra lei de algumas maneiras diferentes, né? E parte do problema de interpretação envolve entender em que sentido preciso ele está falando aqui, né? De acordo com John Owen, uma lei é tomada ou propriamente como uma regra diretiva ou impropriamente como um princípio eficaz operativo que parece ter a força de uma lei, não é? Como é lei, mas não como a lei que está escrita num papel, né? É a lei, a gente chama outras coisas assim como a lei da gravidade, né? Então, a lei considerada como uma diretiva é uma regra moral, como é dada num mandamento, né? Ou a lei de um país, para influenciar e comandar a vontade de uma pessoa em relação ao que é ordenado ou ao que é proibido. Muitas vezes, recompensas e penalidades estão ligadas à obediência ou à transgressão de uma lei. Então Deus ofereceu tal lei no jardim do Éden a Adão, que ele não devia tomar do fruto. E ao longo da história redentora, ele deu muitas leis que tanto ameaçavam quanto prometiam. Leis positivas, leis morais, leis cerimoniais e leis civis, todas se enquadram na categoria de regras diretivas, não é? Agora, a lei considerada como um princípio interior inclinará a vontade para certas ações, como a gente chama, eu falei, a lei da gravidade. Não é uma lei que, olha, tem que seguir a lei, ela se impõe, não é? Então, a lei do espírito de vida distingue aqueles em Cristo da lei do pecado da morte, como está em Romanos 8:2. Então, a palavra lei aqui está sendo usada em termos de um princípio interior, da mesma forma em Romanos 7, 21 e 23, mas não no 22. Paulo parece estar usando a palavra lei para denotar um princípio interior que nos ajuda a entender a natureza do pecado que habita em nós. Então, John Owen fala do pecado habitante como um princípio habitante poderoso e eficaz, inclinando e pressionando para ações conformes e adequadas à sua própria natureza. Agora, o que observamos desse nome ou termo de uma lei atribuída ao pecado é que há uma eficácia e poder extremos nos restos do pecado habitantes nos crentes, né? Ou do pecado que habita em nós, com uma constante tendência para o mal. Permanece em nós uma certa lei, entre aspas. O domínio do pecado é quebrado
de modo que a força do pecado original é verdadeiramente enfraquecida. Em Cristo, agora nós somos capazes de mortificar o pecado pelo Espírito, os pecados que foram cancelados judicialmente na cruz. Então nós podemos mortificar o pecado pelo Espírito, Romanos 8,13. Mas esta lei, entre aspas, ainda trabalha com grande poder. E verdadeiramente, como John Owen nos lembra, onde é menos sentido, é mais poderoso. Talvez, de maneira paradoxal, aqueles que sentem mais a força do pecado habitante sejam os que menos precisam se preocupar. Então, como John Owen diz, aqueles que não sentem seu poder estão sob o seu domínio completo. Não é? Aqueles que não estão sob o seu poder, como eles resistem, eles sentem o poder. Não é? Exatamente por não estarem sob o domínio. No entanto, em todo verdadeiro Filho de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, nós necessariamente viveremos para Deus com um desejo constante de agradá-lo, apesar do fato de que o pecado que habita em nós permanece em nós. Então, John Owen diz que os crentes, em sua chamada pior condição, ainda são distintos dos incrédulos em sua chamada melhor condição. Então, quando o incrédulo luta, entre aspas, contra o pecado, ele ou ela o faz devido à luz remanescente da natureza na consciência, o que é verdadeiramente um dom da graça comum que um dia o homem não terá mais, da graça comum de Deus para esse mundo funcionar. Então, o desejo dos ímpios de pecar não é erradicado, mas apenas contido por vários meios. Então, sua obediência a várias boas leis não é por causa de uma disposição santa. Eles não têm uma vontade renovada e nenhuma disposição santa. O que significa que suas ações morais são apenas consistentes com sua vontade natural. Já os crentes, no entanto, porque estão vivos para Deus em Cristo, e pelo Espírito, eles têm uma inclinação perpétua, não perfeita, mas perpétua para o bem. Em outras palavras, eles não acordam um dia sem nenhuma inclinação para o que é bom e para Deus. E no próximo dia, uma reversão de atitude para o que é virtuoso e espiritual. No entanto, como John Owen observa, o pecado que habita em nós, o pecado habitante, é efetivamente operativo em rebelar e inclinar para o mal, quando a vontade de fazer o bem está de uma maneira particular, ativa e inclinada para a obediência. Então, para o crente, temos dois princípios dentro de nós que lutam um contra o outro. O bem que desejamos fazer vem do Espírito que habita em nós, como novas criaturas em Cristo. O que significa que como observado acima, perpétuo, é contínuo, não é uma coisa esporádica. Mas também devemos reconhecer que os desejos da carne são contra o Espírito. E os desejos do Espírito são contra a carne, porque esses são contrários uns aos outros, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. 1 Pedro 2,11 também fala sobre isso. Então, esse é o resumo da vida cristã. Não uma relutância passiva ao nosso pecado, mas uma guerra santa travada por aquele que sabe que a vitória já foi conquistada. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Então, porque Deus é Deus e nós somos suas criaturas, estamos necessariamente sob sua lei moral. Todos. Isso é verdade para todo ser humano que já viveu, e anjos, etc. Estamos sob esta lei desde o momento de nossa concepção. Devemos a Deus e ao nosso próximo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência desse amor por Deus sobre tudo, amar o próximo, que é o cumprimento da lei. Romanos 13, 8 e 10. Tanto estar em Adão, Romanos 5, quanto também nossa falha em amar perfeitamente a Deus e ao nosso próximo são as razões de nossa condenação e culpa, nossa condenação eterna e culpa perante Deus. Mas por natureza também estamos sob outra lei, o domínio do pecado.
é uma lei interna, não um comando externo que nos direciona sobre como devemos agir. É uma lei interna, portanto nós somos culpados por isso. Por isso que a nossa escravidão é escravidão. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelas nossas ações, que só podem ser mais e nunca boas, que só pode escolher o oposto de Deus e nunca escolher Deus, porque a nossa escravidão é interna. E este princípio ou lei interior nos impulsiona. A lei moral dada a Adão tinha esse mesmo tipo de força. Então, antes do pecado, ele era impelido para Deus e seus mandamentos. Agora, por causa do pecado original, tudo o que temos são faíscas dessa lei moral, restantes em nós. Desesperadamente, precisamos que Deus escreva sua lei novamente em nossos corações pela sua graça, que é o que ele prometeu na nova aliança. Como está em Hebreus 10:16, citando os profetas, Ezequiel e Jeremias. Mas mesmo quando Deus nos renova a imagem do seu Filho, Romanos 8:29, ainda temos um princípio habitante que nos inclina para o pecado. Então, vários aspectos do pecado habitante exigem explicação para entendermos a sua natureza. O pecado que habita em nós está sempre conosco nesta vida. Nunca nos deixa até partirmos para estar com Cristo. A alma é a morada do pecado habitante. Como John Owen explica, lá reside e não é um vagabundo. Onde quer que você esteja, seja o que estiver fazendo, esta lei do pecado está sempre em você. No melhor que você faz e no pior. Os homens, John Owen diz, eu estou parafraseando, os homens pouco consideram o quão perigoso é o companheiro que está sempre em casa com eles. Quando estão em companhia, quando estão sozinhos, de noite ou de dia, é tudo a mesma coisa. O pecado está com eles. Há uma brasa viva continuamente em suas casas, que se não for cuidada, os incendiará e talvez os consumirá. Então nunca devemos esquecer que há um inimigo que anda conosco. Muitas vezes fingindo ser nosso melhor amigo, e não nosso inimigo, enquanto na verdade é o nosso pior inimigo. Então o pecado que habita em nós está sempre pronto para atacar. Ele não é preguiçoso, embora gere preguiça. Como Paulo diz, o mal está próximo, Romanos 7:21. Porque o pecado habita nele, Romanos 7:17. O pecado não apenas habita em nós, mas está próximo, visando perturbar nossa vida para com Deus. Então, essa lei, entre aspas, habita em nós como um princípio que nunca tira férias de nossas ações. Hebreus 12:1. Então, João fala sobre a realidade do pecado habitante na vida de um cristão. Ele diz: você gostaria de orar, gostaria de meditar, gostaria de estar em algum dever atuando na fé em Deus e no amor para com Ele. Gostaria de praticar a justiça, gostaria de resistir às tentações. Este habitante incômodo e perplexo, ainda mais ou menos, se colocará sobre você e estará presente com você, de modo que você não pode perfeitamente, completamente realizar o que é bom, como o nosso apóstolo fala, como Paulo fala em Romanos 7:18. Então, esse princípio, ele não precisa de ajudante para agir, embora às vezes o mundo ou o diabo se juntem a ele em sua causa destrutiva. Como eu disse anteriormente, numa live anterior a essa, Jesus não tinha o mal que habita nele. Jesus não era um ser caído. Então, todo esse mecanismo não diz respeito a Jesus. Ele nunca foi tentado como nós somos tentados, de maneira pecaminosa. É bom sempre enfatizar isso, porque as pessoas sempre falam que Jesus também foi tentado, dão a ideia de que ele foi tentado de todas as maneiras
como nós. Ele podia ser tentado pelo mundo, não é? E pelo diabo. Não é? Quando alguém me dá um soco na cara, isso pode ser uma tentação, não é? Mas não havia nada dentro dele, não havia o pecado que habita, não havia concupiscência, não havia nada nele que desejasse qualquer coisa mais do que Deus. E o pecado é desejar tudo mais que Deus. Às vezes até a vingança, não é? Alguém me bateu, eu não posso até não fazer nada, mas eu sinto um ódio, não é? E eu sei que o ódio é um reflexo do pecado, ou seja, se Deus fosse a coisa mais preciosa para mim, eu não pecaria assim. Não é? Então Jesus foi tentado apenas externamente pelo mundo e pelo diabo, mas nunca houve nada dele que correspondesse, porque Jesus não era um ser caído. Então todo esse mecanismo aqui, né, de concupiscência, de luta do espírito contra a carne e da carne, Jesus não tinha isso, não tinha carne, não tinha, além de ele ser Deus e homem. Mas a gente vai falar sobre isso outro dia, como eu falei. Então, há uma certa facilidade com que ele age em nós, o pecado. Ele está sempre comendo, mas ele nunca está satisfeito, o pecado. As Escrituras constantemente testemunham o problema do coração do homem, em Gênesis 6,5, Eclesiastes 9,3, o que mais? Mateus 15,19. Então, a vontade e o coração estão tão intrinsecamente ligados que são essencialmente um. Por isso que se o coração do homem é trevas, a vontade dele nunca vai escolher a luz, não é? A vontade é escrava do que o coração ama. Então é por isso que o coração deve ser remediado para que nossas ações sejam corrigidas. Vamos ter um novo coração. O coração também pode representar a mente, afetos, consciência e alma. Na verdade, o coração representa tudo isso. E porque ele é caído e está escravizado pelo pecado, então a depravação do homem é total, porque a sua mente, seus afetos, sua consciência, sua alma, tudo. A alma que pecar, essa morrerá. Poderia igualmente ser dito, o coração que pecar, esse morrerá, como Ezequiel 18:20. Então, o coração é onde nosso inimigo, o pecado, reside. E o lugar de onde surge a rebelião. Do próprio centro do ser. O pecado levanta sua cabeça feia com a tentação, às vezes levando ao pecado e às vezes resistido. Quer cedamos ou conquistemos, o pecado habitante sempre estará presente para retornar vezes sem fim, porque o coração nunca nesta vida se livra completamente da sua presença. Então, como diz John Newton, né, o autor de Amazing Grace, um pastor incrível, não é? E suas cartas têm uma sabedoria imensa, né? Enfim, compositor também de mais de 200 hinos, acho. Ele diz: meu coração é como um país meio subjugado, onde todas as coisas estão em um estado instável, e há motins, e há insurreições acontecendo diariamente. Ou seja, um cavalo de Troia permanece em nossos corações, com inimigos dentro, prontos para atacar. O pecado remanescente manifesta uma inimizade contínua contra Deus, é o que Romanos 8,7 diz. Mesmo o menor grau de inimizade contra Deus ainda é inimizade. Ou seja, não é inimizade como os ímpios têm, que a mente deles é inimizade. Mas ainda há um grau de inimizade. Seja um copo ou uma gota, veneno ainda é veneno. Mortificamos o pecado para que a força dele seja subjugada pelo poder do Espírito. E mesmo no auge de nossa santificação progressiva, de um grau de glória para outro na terra, a natureza do pecado não muda. O pecado odeia a santidade de Deus, pois estão mais distantes um do outro do que todo o universo criado em sua extensão de bilhões de anos-luz, um extremo do outro. Não é? Então, essa inimizade se manifesta em termos de uma aversão a Deus. Por que a oração é difícil para o cristão? Mesmo, né, só o cristão pode orar de verdade. Mas por que a oração é tão difícil para o cristão? Porque o pecado
habitante constantemente luta contra deveres espirituais, como a comunhão privada. Tá? Por que as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de estar num culto e ouvir um sermão de 1 hora e pouca, mas ele não tem dificuldade para fazer isso vendo futebol, jogando conversa fora, no cinema? Não há. Por mais poderosamente que possamos às vezes sentir o Espírito trabalhando em nossa obediência a Deus, nunca podemos nos livrar das algemas do inimigo remanescente dentro de nós. Em outras palavras, nunca há um momento em que possamos realizar um ato verdadeiramente perfeito e sem pecado para um Deus que é infinitamente santo, que tem os olhos que não podem contemplar o mal. Ele sabe que nossos afetos estão sempre, até certo ponto, divididos. Com que frequência nossa mente está voltada para um ato de adoração a Deus e rapidamente nos sentimos puxados para coisas não relacionadas à tarefa imediata. Isso se deve ao pecado que habita em nós e à guerra que ele trava contra nós em todas as oportunidades. Como cristãos, embora não estejamos sob o domínio do pecado, nós podemos afirmar que estamos em uma batalha contra o pecado. Somos, como Paulo diz, para não fazer provisão para a carne, para satisfazer seus desejos. Romanos 13, 14. Esses desejos da carne são exatamente opostos ao Espírito e tentam nos impedir de fazer o que é santo e agradável a Deus. Gálatas 5,17. Ser gentil com o nosso pecado é ser cruel conosco mesmo. Nesse ponto, nós devemos ter cuidado para distinguir entre como um coração pode ter uma inclinação perpétua e habitual para o pecado versus uma inclinação perpétua e habitual da lei do pecado que permanece em um coração santificado. O primeiro é verdadeiro para os incrédulos, enquanto o último é verdadeiro para os crentes. John Owen ele faz esse ponto de maneira bem básica. Ele diz que o coração não está habitualmente inclinado para o mal pelos restos do pecado habitante em nós. Mas esse pecado no coração tem uma propensão constante e habitual para o mal em si ou em sua própria natureza. Portanto, embora nem sempre estejamos apenas pecando, sempre temos nesta vida a propensão para pecar a qualquer momento. Então, devido ao pecado que habita em nós devemos estar cientes como cristãos de seus efeitos sobre nós e de como ele nos assalta. Alguns efeitos merecem consideração, especialmente porque conhecer a maneira como o nosso pecado nos ataca nos ajudará a entender melhor a natureza da vida cristã. Em todo crente há o que John Owen chama de surpresas inesperadas, que surgem na alma na forma de fantasias e imaginações tolas e pecaminosas. Não precisamos procurar por esses tipos de pensamentos pecaminosos ou mesmo nos colocar em um contexto específico para que eles ocorram. Em vez disso, pensamentos e afetos contrários à lei de Deus surpreendem, entre aspas, a alma. Luxúrias de vários tipos podem surgir, entre aspas, involuntariamente, como a gente viu no coração, embora, estritamente falando, sejam voluntárias, já que o pecado reside na vontade. Então, o pecado pode atacar a qualquer momento. Podemos, como um rei em um palácio, nos fortificar com muitos guardas e proteções, mas precisamos lembrar que nenhum rei está verdadeiramente seguro quando os seus inimigos estão dentro dos portões do palácio, por assim dizer. Por mais que ele tenha guarda-costas, se há inimigos dentro do palácio, ele não está totalmente seguro. O pecado, ele nos surpreende de várias maneiras. Por exemplo, podemos estar mirando em nos arrepender de um pecado particular
E depois de sermos levados por esse pecado, com um fresco deleite nele, né? Às vezes podemos passar do arrependimento para o pecado com mais facilidade do que do pecado para o arrependimento. O pecado que habita em nós tem propensão perpétua em si mesmo para levantar terror na alma, e isso nos impede de jamais estarmos em uma posição em que possamos relaxar e tirar a mão de nossa espada na vida cristã. Nós realmente temos que estar sempre com toda a armadura de Deus, não é? E é por isso que a vida de negação é uma tomada diária da cruz, não uma tomada semanal ou anual, como Jesus diz em Lucas 9:23. O pecado que habita em nós ama a tentação e a oportunidade que ela proporciona para agir. Quando somos tentados, lutamos não apenas contra a tentação externa, mas contra os recônditos internos do nosso coração que veem a tentação com olhos de prazer. Isso quando nós somos tentados pelo diabo e pelo mundo. E mesmo quando não há nem mundo nem diabo tentando, nós somos tentados também pela nossa própria concupiscência. Então, o Senhor foi tentado, John diz, mas intensa e extensivamente em número, qualidade e ferocidade por Satanás e pelo mundo. E não pelo mundo e por Satanás. O Satanás tinha muito mais interesse em Jesus do que em nós, não é? No entanto, em todas as tentações, ele diz, ele teve que lutar apenas com o que vinha de fora. Essas tentações, elas não tinham nenhum poder, porque elas não tinham nada dentro dele que estivessem de acordo com elas. Então, John diz, ele teve que lidar apenas externamente. O mundo e Satanás atacaram mais ele do que a nós. Mas em todas essas tentações vindo do mundo e de Satanás, ele teve que lutar apenas com o que vinha de fora. Nós lutamos com o que surge de dentro do coração e encontramos com muita frequência uma disposição constante para ceder às várias tentações, quando não vem tentação nenhuma de fora e ela só é interna mesmo. Então nós não temos folga na vida cristã, nem um dia de folga, nem mesmo podemos desfrutar de um minuto quando o pecado concorda em nos deixar em paz. Vou deixar você em paz 1 hora. Né? Isso não significa que estejamos sempre pecando, mas significa que o pecado está sempre à espreita, nas sombras, pronto para atacar. Então, o pecado que habita em nós propõe à mente e aos afetos aquilo que é mal o tempo todo. Não somos responsáveis ou culpados por tentações externas, a menos que você procure elas e consinta com elas. Então, a tentação que vem do diabo e do mundo, você não é responsável, você não é culpado. Não é pecado ser tentado pelo diabo nem pelo mundo, não é? A não ser que você procure por aquelas tentações ou você acaba consentindo com ela. Mas por causa do pecado que habita em nós, as luxúrias propostas pecaminosas de dentro da de dentro do nosso coração são nossa responsabilidade moral e, portanto, devem ser mortificadas. São pecados. Nós devemos nos arrepender. Não é? Como Romanos 8,13 mostra, ou como Tiago explica a tentação. Não podemos ser culpados por uma tentação externa, razão pela qual nosso Senhor estava livre do pecado, apesar de enfrentar tentações, porque todas as tentações dele eram externas. E esse é o perigo em nossos dias, quando as pessoas dizem, não, ser tentado não é pecado, então você pode, esses teus desejos, essas tuas atrações não são pecado. Não, são pecado. Jesus nunca experimentou nada interno, não é? Porque ele era um homem não caído, perfeito, não é? E Deus. Então, o ato da alma que anseia pelo que é mal é pecado. Todo ato interno nosso que anseia pelo pecado, ou seja, por algo que é contrário à glória de Deus, ou não pode ser
consumado para a glória de Deus, é pecado. Por exemplo, uma tentação interna para a idolatria, imoralidade sexual, relações sexuais de todo tipo, mesmo que não seja agida externamente, é um pecado que envolve um desejo por coisas que são discordantes com a lei de Deus, ou seja, com o caráter de Deus, ou seja, não são desejadas para a glória de Deus. Então o pecado pode ser exacerbado se a luxúria for antinatural, é pior ainda, não é? É num grau ainda maior. É porque é óbvio que a luxúria pode ser por coisas que você possa consumar para a glória de Deus. A luxúria não, o desejo, né? Mas mesmo esse desejo correto pode se transformar em luxúria, não é? E em cobiça, não é? E é pior ainda, não é? Então, se eu desejo uma mulher e fantasio e olho para ela com luxúria, é pecado. Mas a atração de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, é algo que pode ser consumado para a glória de Deus. Então é menos exacerbado do que algo que é impossível ser concretizado para a glória de Deus, não é? O que não faz o primeiro deixar de ser pecado, mas aumenta a culpa do segundo. Além disso, um homem que tem desejos luxuriosos para uma mulher e medita em cometê-los, você vê, mesmo que não haja um ato formal externo, também é culpado. Ele ainda é mais culpado se for casado e a outra mulher também for casada. Você vê, mesmo aquilo que acontece dentro de nós pode ser pior ou melhor, dependendo das situações. E nos afastando das tentações sexuais de vários tipos, alguém pode nos solicitar trapacear, roubar ou mentir. O que não seria um pecado se nós resistíssemos a essa proposta. Mas nosso desejo de trapacear, roubar ou mentir, mesmo que não seja feito, só da gente pensar, eu acho que seria uma boa isso, não é? Só daquilo entrar no sistema de sedução do meu coração nos torna culpados do pecado. Assim, a necessidade da graça de Deus para nos lavar do nosso pecado e nos dar poder para que Cristo molde nossas mentes para coisas concordantes com a vontade dele são contínuas. Deve ser nossa oração e nossa constante meditação na palavra de Deus e o constante operar da graça de Deus, nos levando a contemplarmos a glória de Cristo, que é a única maneira de... Um prazer maior vence um prazer menor. Uma beleza maior nos tira de outras belezas inferiores. Então Deus dá comandos específicos. Por exemplo, não devemos apenas amar nosso próximo de alguma forma indefinida. Deus explica como esse amor se manifesta no 6º mandamento, assim como em outros mandamentos também. Devemos nos abster de prejudicar de qualquer forma o próximo, matar o próximo, ao mesmo tempo em que buscamos promover a saúde e o bem-estar do nosso próximo. Então, encontrar tempo, energia e recursos para ajudar alguém é difícil, porque o pecado que habita em nós enfraquece nosso desejo de ajudar como deveríamos e muitas vezes nos impede de fazer o que deveríamos. Como Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Mesmo que alguém seja capaz de provar, nesse caso particular, que Paulo não está falando, como alguns tentaram, como cristão, não é verdade que o bem ordenado que sabemos fazer, muitas vezes a gente não faz? Não é? Seria uma tolice você tentar dizer o oposto, quando na verdade o que a Bíblia diz e o que acontece em nós é exatamente isso. Em nós, homens regenerados. Então o poder do pecado que habita em nós é grande. Em Cristo certamente venceremos
E já temos a vitória final sobre esse inimigo obstinado e poderoso. Mas devemos travar uma guerra contínua com esse grande adversário que permanece dentro de nós até partirmos para estar com o Senhor. Você vê, esse pecado não nos condena. Esse pecado foi cancelado na cruz, judicialmente. Mas nós fomos também regenerados e agora o Espírito Santo está travando vitoriosamente essa batalha dentro de nós, não é? Contra a poluição do pecado. E agora o pecado não reina mais em nós, mas ele ainda está presente. Então o cristão santo está sempre sensível ao poder do pecado. Mais sensível quanto mais santificado ele está. Porque se, como eu disse, quando você não sente uma força, é porque aquela força te dominou completamente, não é? É por isso que o homem, por exemplo, ele acha que ele é livre. Ele é tão escravizado que é como um cego. Se ninguém falar para ele, ele nem sabe que é cego. Ele nasceu cego, é cego. Aquela força, a escuridão o dominou tão completamente que ele nem sabe que é cego. Então um homem que não tem está totalmente dominado pelo pecado, ele não sente essa luta, porque se você não faz uma força oposta, você não sente a força que está te dominando. Mas quanto mais santo você for, mais forte você vai sentir a força do pecado que habita em nós. Sabemos que o pecado nos derrotou muitas vezes em nossas vidas. Podemos estar cientes de um pecado surgindo na alma, na mente, no coração, mas logo após mortificá-lo. Outras vezes agimos na tentação e nas luxúrias que surgem em nossos corações. Em relação a essas falhas, sejam apenas internas ou também externas, apenas os verdadeiros crentes sentem tristeza e ódio pelo que permanece neles, junto com o desejo de se voltar para Deus e se afastar do pecado. E nunca dizer, o pecado habita em mim. Isso é coisa de quem não há um espírito lutando contra a carne em si. Ele está usando uma doutrina bíblica para ser pior. Isso é diabólico. Então a ignorância da natureza do pecado habitante em nós, que habita em nós, leva a uma falha em nos prepararmos para a batalha contra ele, que arde em nossas almas e testa a lealdade dos soldados de Cristo. O inimigo violento reside como um hóspede indesejado dentro de cada cristão. Esse adversário pode ser esmagado em seu primeiro surgimento pelo Espírito, mas ele retornará, vez após vez. Não esteja inconsciente do poder da ressurreição, entre aspas, do pecado. Tu mortifica, ele se levanta. Tu mortifica e ele se levanta. Pode parecer que ele morreu, mas ele volta à vida. É como se ele tivesse um poder, entre aspas, de ressurreição. Às vezes com uma vingança, com uma fúria e mais astuto e inteligente do que agiu na primeira vez. Estamos lidando não apenas com um inimigo poderoso, mas também astuto dentro de nós. E o Evangelho abre os nossos olhos para Cristo, para a beleza dele, para a glória dele e para a verdade de Deus. Mas o pecado nos impede de ver claramente, completamente, perfeitamente e agir sem pecado. John Duncan nos lembra que mesmo em nosso estado de graça, nunca podemos nos orgulhar de uma ação sem pecado. Ele diz assim, nunca fiz uma ação sem pecado durante os 70 anos da vida dele. Não digo que pela graça de Deus pode ter havido alguma ação santa, mas nunca uma ação sem pecado durante os 70 anos. Que coisa terrível é a vida humana. E que consideração solene isso deveria ser para nós, que nunca fizemos uma ação sem pecado em toda a nossa vida, que nunca fizemos um ato que não precisasse do sangue de Cristo. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e
terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a